Graça e paz, amados, voltamos aqui, né, e deixamos um suspense do outro vídeo falando sobre purê de batata. Né? Nós estamos aqui falando, como eu disse antes, quero recapitular, não é nenhuma pregação, não é nenhum estudo bíblico, mas é um projeto. Né? Eu quero falar sobre um projeto dando continuidade a essa primeira parte do projeto que são 4 estrutura dinâmica, e eu já quero iniciar falando sobre essa primeira parte, que a outra foi só uma introdução, mas agora já entra nessa primeira parte, que é o fator comunhão, que é o projeto purê de batata. É estranho, mas você vai entender depois os motivos, mas eu quero usar como início dessa primeira comunhão, né, que nós falamos que existe 4, né, que é o fator da comunhão, que é o purê de batata. O segundo é o fator estratégico, né, o terceiro é casa de paz, e o quarto é a multiplicação com a capacitação do líder, né, até os confins da terra. Então, o Gessel ele vive esses 4 momentos. Né? Mas falando sobre esse primeiro, que é o fator comunhão purê de batata, eu quero deixar aqui como texto base Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é viver unido entre os irmãos. A união. Né? E a Bíblia ressalta em toda parte sobre o poder de ser um, o poder de estar unido. E em João 17, 20 e 23, Jesus disse o seguinte, que o mundo saberá quem eu sou quando vocês forem um. Olha só, com o mesmo entendimento, Jesus deixou claro em João 17, de 20 ao 23, depois você vai poder ler, que o mundo só saberá e só reconhecerá o reino de Deus, né, a grandeza de Deus, quando a igreja for uma. Quando a igreja for um. Olha a importância, ele chega a dizer e fazer menção e frisar, vamos dizer assim, a importância de ser um com a Trindade. Ele chega a dizer sobre a relação de pai e filho, que assim como o pai e o filho são um, a igreja também deve ser um. Olha a importância dessa primeira parte, que é o fator comunhão, que a gente vai estar abordando aqui nesse momento. Em Atos 2,47, também eu quero colocar como base, dizendo o seguinte, que a igreja, eles ali, você pode ler também um pouco mais tarde, dizendo que eles haviam tudo em comum, e eles eram unidos, e eles estavam sempre na igreja, melhor dizendo, na igreja e nas casas. E por esse quesito, eles dividiam tudo, era um só povo, estava sempre unido. Logo o versículo posterior vem dizendo, e Deus acrescentava as almas que ia sendo salva. Olha só que interessante. Não era nem uma questão deles quererem que as pessoas fossem salvas. Não é isso que eu estou falando. Mas pelo fato da unidade dele, da união de um espírito que o próprio Jesus colocou de ser um, eles automaticamente o Espírito de Deus gerava, através dessa intimidade que eles tinham, pessoas que iam sendo salvas. É isso que o texto fala. Olha que interessante. Eu quero colocar aqui algumas considerações para melhor entender essa primeira parte, que fala sobre o fator comunhão, que fala sobre essa primeira parte. Eu quero primeiro falar o seguinte aqui. O processo real é uma união integral dentro dos pequenos grupos do Gessel. Antes de sermos na totalidade da igreja, antes de sermos no macro, temos que ser no micro. É uma grande realidade isso. Às vezes a pessoa quer ser unida, quer fazer uma grande coisa assim, mas num corpo, no macro.
E a ordem e a orientação que a gente tem é para que a gente, na nossa pequena célula, no nosso pequeno GECEL, a gente tenha essa união, essa unidade. Olha aí o tamanho da importância. Não adianta a gente querer ser unido num corpo, primeiro a gente tem que tratar, né, o DNA, a célula em si, antes de ver o corpo. O corpo é o grande resultado, né, da saúde da célula. O corpo é o grande resultado do micro. Então, primeira parte que eu quero ressaltar é essa daí. Então, o GECEL, ele tem que ter essa união em si. Precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Antes de sermos unidos no corpo, precisamos que meu DNA, né, ou a minha célula, esteja sarado para que o corpo maior, né, a igreja, o ministério esteja com saúde. Então eu preciso que o meu corpo menor, que é o meu GECEL, que é o meu pequeno grupo, que é o meu PG, né, esteja tudo bem ali. Então, eu costumo dizer o seguinte, que os melhores amigos, né, a sua melhor amizade que você pode fazer dentro da sua igreja é o seu próprio GECEL. E isso, de certa forma, isso é bíblico. Não estou sendo antibíblico, não. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida daqueles que estão perto e de casa, como que vai cuidar daqueles que estão longe? Então, se eu tenho um GECEL e eu não sou íntimo deles, e se eu não os amo, e se eu não tenho intimidade com eles, se não há uma liga entre eu e ele, como que eu vou fazer a obra de Deus se eu não conquistei o meu próprio GECEL? Pensa só dentro dessa questão aí. Então, eu costumo dizer que é o tempo que Deus te deu para você trabalhar aquele GECEL. E aquele tempo que Deus te deu e aquele grupo que Deus te deu do seu GECEL, você tem que respirar, seja 4 meses, 5 meses, você tem que ter aquele tempo de intimidade, você ter amorosidade, de acolhimento, de discipulado, de andar junto, tomar café com eles, almoçar com eles. Não é só o dia do GECEL. Tem pessoas que fazem o GECEL só o dia do GECEL. Isso fica muito artificial. Né? Então, eu preciso ter esse entendimento, né, que eu preciso. Eu coloquei aqui, a verdade não é o nome que se dá ao pequeno grupo, mas a originalidade e a qualidade de se ter o prazer de estar naquele local. Já viu aquela pessoa que não tem prazer em estar no seu GECEL? Ou você não tem prazer de estar no seu próprio GECEL? É porque ainda não foi batizado, vamos dizer assim, por esse espírito de comunhão e de amizade profunda. Eu estou falando amizade profunda. E essa primeira parte das 4 estruturas dinâmicas do GECEL, o primeiro fator é comunhão, que é o purê de batata, que você vai saber o que é, né? Então vamos lá. Então, se você ainda acha o seu GECEL chato, ou você é líder, não gosta, se sente forçado, ou alguém, você percebe que alguém ainda não tem não se sente à vontade dentro do seu GECEL, reveja o seu GECEL. Precisa de um batismo de comunhão, de amor, né? E a gente vai dar dando as dicas para você aqui. A gente vai dar dando as dicas aqui, que é esse primeiro fator. Então vamos lá. Não tem como fazer um purê de batata com todo o GECEL, mas vamos fazer com que o GECEL tenha um purê de batata entre eles. Quando a gente fala de purê de batata, você vai entender. Existe um saco de batata, né, e existe um purê de batata. Há uma grande diferença em um saco de batata. E tem GECEL que, na verdade, é um saco de batata. E um saco de batata dá para ver tudo a sua individualidade. Uma menor, outra maior, uma mais deformada, uma diferente da outra. Mas quando há um purê de batata, quando há uma amizade, quando há uma profunda intimidade entre o seu GECEL, meu irmão, ele vira um delicioso purê de batata. É aí que entra a palavra, isso não sou eu que falo, mas o EBU, ele fala muito sobre essa questão, sobre a questão do purê de batata, né, que é da visão MDA.
Então, quando a gente fala assim, mas como que eu faço o meu Gessel virar esse purê de batata maravilhoso, essa amizade, essa integridade, essas amizades mais profundas? Você sabia que tem gente na sua igreja, ou talvez eu estou falando com alguém, que não tem profundas amizades dentro da sua igreja? Dentro da igreja, pessoas isoladas. Ou seja, você está tendo agora a oportunidade de fazer o seu Gessel, essa turma que Deus te colocou, para você ser os melhores amigos, e a melhor amizade que você vai cultivar, que você vai ter, é o seu Gessel. Então, vamos lá. Já percebeu que algumas pessoas tomam a decisão por Jesus, mas não voltam mais na igreja? Já percebeu isso? Por quê? Elas se sentiram peixe fora d'água. Aceitaram a Jesus, mas não foram integradas no seu Gessel. Não teve um abraço, não foi procurada, ninguém telefonou para ela, ninguém buscou ela, ninguém conversou com ela, ela foi deixada de lado dentro do próprio Gessel. Já que a gente está falando de Gessel, eu estou trazendo essa palavra para o Gessel, mas também ela pode ser aplicada para uma igreja, no macro, né? Num total. Mas eu estou falando de Gessel aqui, então tem pessoas que às vezes aceitaram Jesus até dentro do seu Gessel, e às vezes foram 2, 3 vezes, mas não foram abraçadas e agasalhadas, não passaram por esse fator de comunhão. Esse purê de batata não acontece no seu Gessel. Se esse purê de batata não acontece no seu Gessel, as pessoas não voltarão ao seu Gessel. Vou repetir. As pessoas podem ir 1, 2, 3, mas não vão retornar ao seu Gessel. Porque pode ser que Deus te dê graça, Deus me dê graça, e o nosso Gessel, com conhecimento e entendimento, passa a fazer e ser um maravilhoso purê de batata. Tudo bem, mas a gente precisa rever os nossos conceitos. O nosso Gessel é agradável? O nosso Gessel cativa, prende gente? As pessoas têm vontade de voltar? Isso para a gente repensar. Então, falando sobre essa primeira parte, que é o purê de batata, que é o fator comunhão, a gente aqui, outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: quando você integra uma pessoa na vida da igreja, você tira a chance daquela pessoa de não ser ativa. Ou seja, quando você integra uma pessoa na igreja, na verdade, você dá oportunidade para ativar o ministério daquela pessoa. E para integrar aquela pessoa, tirando a possibilidade dela abandonar a sua igreja ou seu Gessel. Então, essa é a grande verdade. Quando você integra, faz esse trabalho perfeito, então você já entra com essa, já sai na frente. Aonde, e mesmo que a pessoa não tenha aceitado a Jesus, ela já está integrada na sua igreja, ela já está integrada no seu Gessel. Então ela já existe uma amizade, já tem gente que procura ela, bate o parabéns para ela, faz visita para ela, enfim. Isso a gente fala fator comunhão, que é o que o Gessel precisa viver. Então, continuando aqui, a gente precisa aqui só colocar algumas coisas importantes. Como que eu faço para poder o meu Gessel virar esse delicioso purê de batata, gerar essa comunhão, essa amizade profunda, essa intimidade que as pessoas vão querer estar lá na minha casa, estar no meu Gessel? Como que eu faço para isso acontecer? Olha, isso não inclui só trabalho espiritual. Isso inclui café, retiros, piqueniques, almoços, jantares, aniversários, vigílias, orações, enfim, tudo que aproxima o seu pequeno grupo, tudo que aproxima o seu Gessel, eu estou falando mesmo fora do dia específico do Gessel da semana. Tudo que um tá na casa do outro, um almoçar com o outro, um jantar com o outro, um participar de algum de ir na praia com o outro, enfim, essa interatividade, essa amizade, isso gera profundas intimidades e isso enraiza mais a pessoa, isso integra mais a pessoa. A facilidade
das pessoas chegarem e ficarem no seu GECEL é extremamente positiva. Vamos colocar assim, positiva. Agora, tudo tem que ser de forma intencional. É proposital, pastor? É proposital. É intencional? É intencional. Então, quando eu falo sobre essa questão de fazer de forma intencional e com conotação espiritual também, porque durante muito tempo também eu acreditei que se eu fosse jantar com alguém, se eu abro a minha agenda, o meu espaço para consolidar alguém, para tomar um café com alguém, a fim de firmar, a fim de consolidar, a fim de discipular, eu vou tomar um café ou eu vou para algum local, mesmo que seja social, é de altamente conotação espiritual. Eu tenho que entender isso para minha vida. É de alta conotação espiritual o meu café, é de alta conotação espiritual a minha ida, às vezes, à praia com um amigo, né? A sua amiga com a outra amiga, com o objetivo de enraizar, com o objetivo de estruturar mais na fé. Então, não tem nada de só lazer. Acaba tendo essa conotação altamente espiritual. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter resultados. Isso é muito importante. Então, vamos lá. O processo para fazer um delicioso purê de batata. Falando sobre purê de batata, primeiro, quando se fala em purê de batata, eu não posso pegar um saco de batata, como eu falei, e falar para todo mundo aqui, ó, vamos comer, aqui está o seu purê de batata. As pessoas vão dizer, não, isso é um saco de batata. Isso não é um purê de batata. O purê de batata, primeira coisa, precisa de um cozinheiro. E quem é o cozinheiro nesse caso aí? O cozinheiro é o líder do GECEL. Né? Então, quando se fala em purê de batata, começar a fazer um purê de batata, tem que ter um cozinheiro. E o cozinheiro é, de fato, o líder do GECEL. E tem que ser bom. Segundo, outra dica importante para o purê de batata, e tem que ter, são as batatas. Sem batata não tem purê. E quem é a batata? São os irmãos. Os irmãos são a batata que vai ter que ser trabalhada. Terceiro, eu preciso de água. Porque não tem como fazer um purê de batata sem a água. Então, e a água representa aqui a palavra de Deus. Então, eu preciso de cozinheiro, eu preciso dos irmãos, que são as próprias batatas, eu preciso de água, que é a palavra de Deus, eu preciso de lavar as batatas não podem estar sujas. Então, eu como cozinheiro, como líder do meu GECEL, eu tenho que estar preparando esse povo. E estar vivendo dentro desse dinamismo, dentro dessa ótica, lavando as batatas, limpando as batatas pela palavra, e depois, está pronto o purê? Eu tenho cozinheiro, eu tenho a água, eu tenho a batata, está pronto o purê? Não, não, não. Eu preciso descascar as batatas. E nesse descascar as batatas, meu irmão, tem muito significado aí. Aí que você começa a tirar as imperfeições. As máscaras começam a cair. Não é isso? Dentro onde do seu GECEL. Você começa a tratar as pessoas que estão dentro do seu GECEL e começa a descascar depois que lavou, depois descascou, tirou as máscaras, parou por aí? Não. Precisa levar ao fogo. Então, quando você leva ao fogo, é o quê? É o poder da oração, é o Espírito Santo, para amolecer as batatas. Então, as batatas, que são os irmãos, que é o GECEL, precisa ser amolecido pela palavra, pelo fogo, pela oração, e tudo coordenado pelo cozinheiro, que é o líder, que é a equipe, a liderança do GECEL. Então, uma vez que essas batatas estão sendo trabalhadas, elas começam a ficar amolecida, amolecida, aí parou? Não. Você começa a amassar as batatas, que é a chamada de amalgamar. Você começa a amalgamar as batatas ao ponto que ela se torna uma só. E não tem mais como separar as batatas. Lembra-se que no começo tinha ainda como separar a batata, porque era um saco de batata. Mas as batatas passaram por um processo.
de ser descascada, de ser lavada, de ser cozida e de ser amalgamadas. Então, ela chegou ao ponto, aí vem um creme de leite, né? Aí vem um leite, aí começa aí a ideia do cozinheiro, coloca e faz um delicioso purê de batata. Aí quando o Gessel começa a ter esse delicioso purê de batata, aí começa a dar prazer, dar sabor. Ninguém quer mais sair do seu Gessel. Há dificuldade, na verdade, até da multiplicação. Na hora de multiplicar o Gessel está tão gostoso, porque há um purê de batata acontecendo dentro desse Gessel. Há um amor profundo, há amizade, relacionamentos. Né? Eu só estou falando, primeiramente aqui, do primeiro fator, que é a comunhão. E a nossa proposta é que todo Gessel ele passe por esse primeiro fator, que eu acabei de falar aqui agora. A gente está no final do vídeo, tá bom? Esse primeiro fator se chama comunhão. Então é um ciclo. O primeiro mês, o seu Gessel ele vive essa comunhão, aonde ele ama e ele abraça todos. É uma preparação para o segundo vídeo, que é o fator estratégico da comissão de evangelização. E depois vem um outro terceiro, que é o quê? A casa de paz. E o quarto é a multiplicação com o ID. Então, eu queria que você depois pegasse, somasse todos os vídeos desde a introdução, e você passasse pela essa primeira parte, e a primeira parte que é a comunhão, fator comunhão, que a gente também pode chamar de purê de batata, que é viver o amor de Deus no seu Gessel, viver o amor de Cristo no seu Gessel, o seu Gessel, seus melhores amigos, né? Deus separou esse tempo para isso. E depois desse primeiro passo, que é o primeiro mês, vem o segundo mês, que é o segundo mês que fala, ou melhor, trata, deixa eu ver aqui, de fator estratégico da comissão, né? Que esse é que no final do mês tem um jantar, né? Depois passa por essa ideia desse vídeo que também está no nosso canal, né? Aí vem o fator casa de paz, que já estou no terceiro. Passei pela comunhão, passei pelo fator estratégico, né, de evangelismo, e agora no casa de paz. Que é o casa de paz, são 7 semanas na casa de quem não é crente. O seu Gessel é diluído e vai estar lá 7 semanas. E, por fim, no final, termina com o fator de multiplicador, né, vamos dizer assim, ou de multiplicação até os confins da terra, que a gente vai estar fazendo esse vídeo mais tarde e você vai estar podendo, assim, ver, né? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.